O Palmeiras já começou a pensar na temporada que vem e fez uma sondagem por Bruno Henrique do Flamengo. O jogador tem contrato até o fim do ano com o time carioca. Temos alguns motivos pelos quais a diretoria alviverde está de olho no atacante de 32 anos de idade. Ainda não há negociação em curso, pois o Bruno ainda não definiu a negociação para renovar com o Flamengo. O papo será retomado após a final da Copa do Brasil, uma oportunidade gigante de mercado. Bruno Henrique tem se destacado como um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Pelo Flamengo são 211 jogos e 85 gols nas últimas 5 temporadas. Além de um velocista, o jogador é também um bom finalizador, inclusive pelo alto. A possibilidade de ele ficar sem contrato abriria uma oportunidade para o Palmeiras buscar um nome de destaque no mercado sem precisar negociar com o rival. Um deles é a lesão de Dudu. O camisa 7 passou por uma cirurgia no joelho direito, isso no início do mês, e levará de 9 a 12 meses para se recuperar. Isso significa que o Dudu só deve ter condições de atuar no segundo semestre de 2024. Sem um dos grandes nomes do elenco, o Palmeiras precisa de uma reposição para o setor, que hoje conta com Arthur, Breno Lopes, John, Luiz Guilherme e Kevin como opções de lado de campo. O lateral direito Mike também é usado como ponta. Mas qual é o estágio do negócio? A contratação não é simples, pois a oferta teria de ser bastante sedutora para fazer o Bruno Henrique trocar o Flamengo por um rival direto após 5 anos no clube. Já houve um contato entre o jogador e a diretoria rubro-negra pela renovação, mas não houve acordo. Ele pode desde julho assinar um pré-contrato com outra equipe se quiser. Há no Flamengo a esperança de se chegar a um denominador comum após divergências tanto no tempo de contrato quanto nos valores em uma renovação. O Palmeiras, enquanto isso, acompanha o desenrolar, assim como outras equipes brasileiras. O Grêmio, por exemplo, também já manifestou interesse. Mesmo se negociar diretamente com o jogador, a transação não seria por um valor baixo, pois além dos salários entram luvas no acordo. O Newcastle começou a disputar um brasileiro novamente. Lucas Paquetá pode se juntar a Bruno Guimarães e Joelinton. Os Hammers querem simplesmente disputar o Craquetá. Craque de craque mesmo, craque da bola. Lucas Paquetá, vale lembrar, estava envolvido em esquema de aposta, o que afastou ele do Manchester City, mas até o momento apenas está no parâmetro da investigação e não houve sequer nenhum veredito sobre tal situação. E por isso o Newcastle mostrou que confia no jogador, fazendo uma proposta que pode ser assustadora: 60 milhões de euros pelo jogador. O brasileiro tem se valorizado, pois joga muito no West Ham, vem conseguindo fazer grandes atuações. Vale lembrar também que o Manchester City também está na disputa, pois Pep Guardiola segue de olho no cara, principalmente se ele for inocentado, como tudo apresenta. Você acha que o Paquetop realmente merece ir para um clube que joga Champions League? Ele no City ou no Newcastle, aonde ele sobraria mais? Comenta. Real Madrid é Real Madrid, né, bicho? Não tem jeito, os caras são embaçados. Bellingham marca no fim e Real Madrid vence o União Berlim na abertura da Champions League. Após 90 minutos de pressão, o time merengue acha gol nos acréscimos com Bellingham. Pacto com a Champions League existe, camaradas. O Real Madrid venceu o União Berlim por 1 a 0 no Bernabéu, nesta quarta-feira 20, em jogo que valeu pela rodada de abertura do Grupo C da UEFA Champions League 23-24. A partida foi marcada pelo domínio merengue ao longo dos 90 minutos. Quando o gol parecia não vir mais, Jude Bellingham balançou as redes no apagar das luzes. Com a vitória, o Real Madrid abre vantagem no Grupo C, chegando aos 3 pontos, enquanto o União Berlim perde o ponto que ia conquistando dentro do Bernabéu. Logo mais, Braga e Nápoles se enfrentam pelo outro jogo da chave. A etapa inicial foi marcada por um amplo domínio da posse de bola por parte do Real. Empurrado por sua torcida no Bernabéu, o time merengue buscava cercar o União Berlim, mas criava poucas chances perigosas. As oportunidades criadas pelos donos da casa passavam pelo jogo aéreo. Por sua vez, a equipe alemã se retraía em seu campo e buscava jogadas de velocidade. Mas no segundo tempo, a situação da partida se manteve praticamente inalterada. O União Berlim seguia fechado e dificultava as ações ofensivas. Mas nada que o Real Madrid não conseguisse fazer. Por mais que as jogadas fossem bloqueadas pelos lados, o time da casa teve grandes chances, com o brasileiro Rodrigo sendo extremamente participativo. A pressão durou até o fim, e quando o empate parecia definitivo no placar, o Real mostrou o porquê de ser tão temido em Liga dos Campeões. Essa camisa vai ter que respeitar. Aos 49 minutos da etapa final, Valverde finalizou de fora após rebatida, e Jude Bellingham aproveitou a sobra para anotar o gol da vitória merengue, para delírio da torcida do Real dentro do Santiago Bernabéu. História: nessa quarta-feira, o União Berlim fez o primeiro jogo de sua história em Liga dos Campeões. O clube que disputou a Bundesliga pela primeira vez em 2009 viveu momentos difíceis ao longo da sua trajetória, mas agora está na Champions. Pena que Bellingham acabou atrasando tudo. O Real tem um novo jovem protagonista para resolver algumas partidas dentro do campo: Jude Bellingham. O camisa 5 é uma das esperanças para a equipe fazer uma grande temporada. Mesmo sendo volante de origem, o inglês ganhou uma função mais ofensiva no time de Carlo Ancelotti, atuando quase como atacante em algumas ocasiões, e o resultado tem sido mostrado nos números. 5 jogos foram 5 gols marcados pelo jogador, se tornando artilheiro
disparado do time no início da temporada 23-24. O protagonismo do novo camisa 5 chega em um excelente momento para Carlo Ancelotti. Na janela de transferências, o treinador perdeu Karim Benzema, sua principal referência do ataque. De quebra nas primeiras partidas do novo ano, Vinícius Júnior sofreu lesão e tornou desfalque do time, que carece de referências no ataque. Ou pelo menos carecia. O melhor jogador do mês de agosto na liga é Jude Bellingham, a nova estrela do Real, para os próximos anos e além, mas que já mostra seu cartel desde já. Não tenham medo, madridistas, o Bellingham está aí, e consequentemente com esse poder de decisão e estrela, atrelado ao fato dele ser um jogador formidável, faz com que os jogadores e torcedores merengues fiquem ainda mais empolgados. Oficialmente a Champions começou daquele jeito, porque Bellingham está por aí. O atacante Kylian Mbappé participou durante a semana de um evento de sua organização de caridade, a Inspired by KM, na cidade de Nimes, no sul da França. Durante o encontro, o jogador foi perguntado sobre prováveis transferências entre Liverpool e Real Madrid, já que, de acordo com a imprensa francesa, ele não vai renovar com o Paris Saint-Germain. A reação de Mbappé, com uma espécie de sorriso amarelo e sem palavras, viralizou nas redes sociais desde quarta-feira. Os organizadores do evento alertaram aos participantes que o atacante não responderia a qualquer pergunta sobre o seu futuro. Mbappé já estreou com o PSG contra o Borussia Dortmund, conseguiu uma grande vitória por 2-0. Apesar de muita gente achar que o time do Kylian não vai durar muito tempo na Champions, o cara tá provando que vai pras cabeças. E certamente um cara tão talentoso pode sim fazer uma grande temporada. Então é que certamente nessa zona, nessa bagunça que é o PSG, eles ficaram cada vez mais difíceis. Mbappé ainda se sente um pouco traído pela diretoria, apesar da diretoria fazer de tudo por ele. É algo completamente incompreensível. O cara nunca se satisfaz. Além disso, foi divulgado nos últimos dias que o Paris Saint-Germain estaria ligado a contas falsas nas redes sociais para criticar opositores e até jogadores do elenco, incluindo o atacante. Não tem jeito, o PSG para ficar organizado só se nascer de novo. E voltando claro o nome do Liverpool, que tá na capa do vídeo. Tá mais que claro que Mohamed Salah dificilmente ficará na equipe nas próximas temporadas. Haja vista que, principalmente, sua saída pro Al-Ittihad no mundo muçulmano, que ele mais considera, tem se tornado a mais cotada. E por isso, Vinícius Júnior e Mbappé são tidos como nomes substitutos do jogador. Vinícius Júnior sendo a possibilidade mais dificultosa possível, haja vista as consequências e limitações da transferência, Mbappé torna-se um nome ideal e acessível, apesar do seu valor absurdo. Seria uma troca que para Jürgen Klopp e para os Reds é um pouco à altura, mesmo que perdesse alguma qualidade. Convenhamos, afinal de contas, Salah é um jogador muito único e quase insubstituível. Fato apoia essa saída? Concorda com o Mbappé no Liverpool? Comenta. PIF é o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. A gestão é feita pelo próprio governo e cerca de 778 bilhões foram investidos, isso em dólares, pelos gringos os mais variados dos negócios ao redor do mundo, principalmente com a ideia de diversificar e parar de olhar o petróleo como a única fonte de obter lucro. No futebol, o fundo tem 4 times no Sauditão, Al-Ahly e Al-Ittihad, ambos da capital Riad, além de Al-Hilal e Al-Nassr, esses de Jeddah. Esse quarteto domina a liga de pontos corridos, organizada no país asiático. Contratações como a de Neymar, Cristiano Ronaldo e Mané, entre outras, dão o tom de poderio financeiro dos árabes. Agora, para fazer o maior negócio que o futebol já viu acontecer, o PIF começa a conversar para entender como poderia fazer a contratação de Vinícius Júnior. É uma ideia em estágio inicial, porém que caminha no intuito de ser concretizada em 2024. Ganhando a Champions League, o brasileiro é um grande destaque do atual elenco do Real Madrid. O fundo de investimento saudita está definindo jogadores alvos para negociações visando a próxima temporada 24-25. Um dos nomes é o atacante Vinícius Júnior do Real Madrid. É um desejo muito grande dos árabes, destacou a Sky Sports nessa quarta-feira 20. Para isso não será fácil, pois Vini gosta muito da Europa, apesar de ser desrespeitado por lá. O Júnior tem muita rescisória fixada em 1 bilhão de euros, 5,2 bilhões. Assim como o ex-Flamengo, Rodrigo também tem passe estipulado neste montante, e o mesmo acontece com Jude Bellingham. A expectativa é que Endrick vá pelo mesmo caminho dos futuros companheiros de vestiário. O multicampeão, bola de ouro, o meio-campista Luka Modric pode acertar sua saída do Real Madrid após se irritar com uma situação. O jogador é um dos grandes ídolos merengues, conquistando os 5 títulos da Champions League e se destacando até os dias de hoje. Mesmo com 37 anos de idade, o croata se destaca, sendo fundamental para o clube. Na última temporada foram 52 partidas disputadas, marcando 6 gols e dando 6 assistências. Porém, muitos clubes ainda se interessaram na sua contratação e podem fazer uma investida em breve para tê-lo. Está arrependido. De acordo com informações do portal Mundo Deportivo, Modric está insatisfeito com o banco de reservas, onde marca presença desde a pré-temporada. Agora a situação pode piorar ainda mais e sua saída é iminente. Conforme a fonte, caso permaneça, o camisa 10 deverá pedir para ser negociado em janeiro, quando abre a janela de transferência. O jogador chama a atenção de clubes da Arábia Saudita, que tentaram uma investida milionária em sua contratação, mas a situação não avançou, já que o croata optou por renovar com a equipe espanhola. Você lembra do Adenor Bach? Com certeza, né?
O Tite pode estar prestes a voltar aos trabalhos do futebol brasileiro. O treinador, que é ídolo do Corinthians, segue livre no mercado da bola desde o final de 2022, quando optou por deixar o comando da seleção brasileira. O técnico optou por tirar um ano sabático, mas agora já se prepara para voltar aos trabalhos. E no futebol brasileiro, como você deve saber, Tite viveu o grande auge da carreira sob o comando do Corinthians. O técnico até hoje é considerado por muitos como o maior treinador da história da equipe. O Tite foi campeão de títulos como os da Libertadores, do Mundial de Clubes e 2 vezes do Brasileirão sob o comando da equipe paulista. Porém, ao que tudo indica, o Tite irá comandar outra equipe do futebol brasileiro em 2024. Isso porque, de acordo com o portal FlaWeb, o treinador tem um acordo verbal com o Flamengo para o próximo ano. O mais querido não irá continuar com o argentino Roger Sampaoli. Inclusive, pelo primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil, vimos um cara completamente descontrolado, sem saber o que está fazendo lá. O clube carioca acabou derrotado em pleno Maracanã para o São Paulo. Desta maneira, a situação de Jorge Sampaoli ficou ainda mais complicada, apesar do técnico ter recebido o aval de Rodolfo Landim, o presidente do clube, há poucos dias, para continuar no clube. Aliás, vale lembrar que Roger Sampaoli está até hoje lá muito por conta do próprio Landim, que há muito tempo vem insistindo em algo que não vem funcionando. Sampaoli e sua equipe tentarão com uma última cartada o que seria uma histórica virada sobre o São Paulo, no Morumbi. A torcida mais uma vez ficou na bronca com o desempenho do Flamengo, que pouco incomodou a equipe de Dorival. Você aceitaria Adenor Bach de fato no Flamengo? Parece realmente que ele agora se animou para isso. Você aceita? Comenta. Falando em Flamengo, interrompeu-se a negociação e agora Gabigol pode não renovar, assinar até com um novo clube. Gabigol volta a ser assunto no Flamengo. O atacante, apesar de ser considerado um dos melhores do futebol brasileiro, não vive grande fase, sendo um dos nomes mais contestados pela torcida e principalmente com rixas da diretoria. É bem verdade que Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. O jogador, que chegou ao clube carioca em 2019, logo caiu nas graças da torcida com seus gols decisivos. Entretanto, em 2023, as coisas vêm mudando. Apesar de somar 20 gols e 4 assistências nos 48 jogos que disputou, o desempenho do Gabi vem sendo bastante questionado. Além de ter sido expulso na última rodada do Brasileirão, o jogador na final da Copa do Brasil pouco contribuiu em campo, ao ser substituído por Roger Sampaoli. Inclusive, o camisa 10 foi aval de vaias por parte da torcida. O Gabi tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024, mas uma renovação já vinha sendo discutida. Entretanto, agora, de acordo com o All Sport, o Flamengo decidiu paralisar todas as conversas que estavam em andamento sobre renovações. O clube irá aguardar o fim da temporada, mas é fato que medalhões que antes eram considerados intocáveis podem ser afetados. Nos últimos meses, pouco se falou sobre propostas para Gabigol sair, mas uma possibilidade pode ser a Arábia Saudita, liga a qual já demonstrou interesse no jogador, conforme repercutido por Jorge Nicola na última janela. Teremos pro numa terra desconhecida, Richarlison entra na mira de clube árabe. Richarlison Andrade, atacante do Tottenham e da seleção brasileira, entrou na mira do Al Ittihad da Arábia Saudita. No entanto, a transação não ocorreu. Clubes árabes chocaram o mercado ao fazerem propostas astronômicas para astros do futebol europeu. O que se sabe? De acordo com o jornal The Telegraph, Richarlison foi monitorado pelo Al Ittihad da Arábia, que conta com Karim Benzema do elenco. O clube passou a monitorar o Richarlison depois de não conseguir contratar Salah do Liverpool. Segundo a publicação, Richarlison não foi contratado porque a janela de transferência se fechou. Com isso, o time árabe não conseguiu apresentar uma proposta palpável para o brasileiro. A janela da Arábia fechou na última quinta-feira 7 e Richarlison ainda assim segue no radar da equipe. Você acha que o Pombo seria de fato uma oferta arriscada dos árabes? Comenta aqui.